Gravando. Compartilhar a tela. Bom, a Thaís não testou o microfone. Então, turma, na segunda-feira eu mandei essa atividade para vocês me enviarem as respostas. Você recebeu todas as minhas? Recebi. E hoje... Tava tentando? Tá. Um pouquinho de dificuldade, mas deu. E hoje, nessa primeira aula, eu vou explicar para vocês questão por questão, porque é assim que vocês vão saber onde vocês acertaram e onde vocês erraram. Ok? Tá. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fazer alguma anotação, podem fazer. Então, olha só. Tá bom. O número 1 está perguntando o seguinte. Na ciência que estuda a atmosfera, usualmente é feita uma distinção entre tempo e clima. Explica essa diferença. Ou seja, nessa primeira questão, estou pedindo para vocês explicarem a diferença entre tempo e clima. Só isso. Então, vocês teriam que explicar que o tempo nada mais é do que o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, é o momento daquela atmosfera. Momento como está, por exemplo, agora, quando a gente levanta para poder, eu no caso, para eu poder dar aula, e vocês para poderem ter a aula, o tempo está como? O tempo está nublado, o tempo está um pouco mais frio, mas daqui a pouco, por volta das 10 horas da manhã, o céu já se abre, o sol aparece e o tempo fica mais quente. Então, esse é o tempo. É o estado momentâneo, é o estado de momento. Ok? Tá bom. Alguma dúvida até aí? Não. Isso foi fácil, né? Agora o clima. O que é o clima? O clima, diferente do tempo atmosférico, o clima ele não varia. O clima, para ser definido, ele é definido como uma sucessão de vários tempos. Ou seja, para poder se definir o clima de um lugar, tem que coletar diariamente os dados do tempo atmosférico durante 30 anos. Então, durante a coleta durante 30 anos faz com que nós possamos descobrir o clima do lugar. Ok? Os climas, diferente do tempo, eles não mudam. Deixa eu ver o que a Thais está falando aqui. Eu ainda não acabei de corrigir de todo mundo, Thaís. É porque são 3 turmas. Tá? Deu para entender, então, a diferença entre tempo e clima? Uhum. Beleza. Vamos para o número 2. Na número 2, essa está pedindo para vocês apenas verem as alternativas e marcar embaixo qual se refere ao clima e qual se refere ao tempo. Então vamos lá. Lê para mim essa aí, Mário. Vamos ver se você acertou essa. Tá. É qual o número mesmo? 2. Tá. 1. Fará muito calor em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas mais amenas. Não é isso que tem, não. Ah, tá. Isso. Fala muito calor em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas mais amenas. Isso. 2. As temperaturas em todo o mundo são cada vez maiores e vêm causando preocupações entre os cientistas. Beleza. 3. Costuma chover muito em Salvador. Nessa época do ano, é melhor estarmos preparados. E 4. Li no jornal que essa semana será bem chuvosa em Belém. Então, olha só. O que você acha dessas 4? Qual que é referente ao clima? Qual que é referente ao tempo? Tempo Eu acho que é atmosférico. Repete. A primeira é tempo, eu acho que a 2 também é tempo. A 3 é tempo e a 4 é clima, não? Não. Não é isso não. Eu vou explicar, olha só. Quando fala do que vai acontecer de um dia ou de uma semana até, nós estamos falando de tempo. Quando fala sobre uma coisa que acontece sempre, fala-se do clima. Então, olha só.
O primeiro está falando que vai fazer muito calor hoje, não é verdade? E que em Aham. Goiânia a temperatura vai ser mais amena. Isso é referente ao tempo. Por quê? Porque a temperatura pode mudar, Uhum. correto? Então, o 1 é referente ao tempo. Na 2, está falando sobre as mudanças. As temperaturas em todo mundo estão cada vez maiores. Isso não está falando que elas vão alterar. Isso é uma confirmação sobre a alteração do aquecimento global. O aquecimento global é referente ao clima, correto? Então, é verdade que as temperaturas estão aumentando mesmo. Então, a 2, quando eu falo dessas questões sobre a alteração das temperaturas, não é de um dia para o outro. É que elas estão aumentando a cada ano. Então, é referente ao clima, tá bom? Mário, Thaís, vocês me escutam? Thaís está reconectando. Mário, você está me ouvindo? Mário? Bom, a hora que vocês estiverem me ouvindo, me fala, tá? Eu vou continuar. Eu tô te ouvindo. Então beleza. Deu para entender até aí? É que eu tive que ir lá na sala pegar meu computador pra eu. Sem problema. Mas deu para entender então essa número 2? A alternativa 2, por que que ela não é tempo e por que que ela é clima? Ah, tá. Você entendeu? Professor, Foi? você já corrigiu? Estou corrigindo. Estou corrigindo. É porque eu corrijo um pouco do sexto, corrijo um pouco do sétimo, corrijo um pouco do oitavo. Tem mais ou menos uma expectativa pro resultado já Amanhã começar? com certeza. Amanhã com certeza. Tá. Tá? Então Uhum. você entendeu por que que a alternativa 2 é clima e não tempo? Entendi. Na 3 está falando outra coisa. Está falando o seguinte: costuma chover muito em Salvador nessa época. Ou seja, está falando que todo ano isso acontece. Lembra que Uhum. todo ano, então, isso é referente também ao clima. Já na número 4 está falando que essa semana será chuvosa. Ou seja, não está falando que todas as semanas são chuvosas. Ou não está falando que toda parte do ano, todo ano, esse período é chuvoso. Não. Só está falando que essa semana vai ser chuvosa. Então, a 1 e a 4 são referentes ao tempo, e a 2 e a 3 referentes ao. Desculpa, peraí. Desculpa. Então, a 1 e a 4 referentes ao tempo atmosférico, e a 2 e a 3 referentes ao clima. Qual seria a alternativa? Letra C. Ok? Uhum. Então tá. Thaís entendeu, Thaís? Vamos lá. Número 3. As áreas da ciência responsáveis pelos estudos do clima e do tempo são a climatologia e a meteorologia. Sendo assim, respondam. Qual a diferença entre climatologia e meteorologia? O que você colocou, Mário? O que eu coloquei? É, Vou pegar. Vamos lá. Qual número que é? 3. Número 3. 3. Isso. Eu botei a meteorologia estuda o tempo atmosférico como Isso. previsões do tempo. Isso E a mesmo. climatologia estuda o clima e fenômenos. Exatamente. Perfeito. Então você acertou essa. Então você disse que a climatologia estuda o clima, exatamente, e a meteorologia Eu acertei estuda. a primeira também? Oi? A primeira eu acertei também? Aham. E a meteorologia, ela estuda as variações do tempo atmosférico. Perfeito. Vamos lá para o número 4. Explique por que as previsões do tempo estão cada vez mais importantes para alguns setores da economia. Essa é legal. Posso falar ou você quer falar? Pode falar. Então,
Com essas alterações climáticas que vêm acontecendo, nós não podemos mais seguir o rumo pensando, por exemplo, que vai acontecer determinada coisa, sendo que pode não acontecer. Por exemplo, quando eu estava falando sobre isso na aula com vocês, eu dei o exemplo da agricultura. Vamos supor, Mário, que você seria um agricultor que vivesse na roça, sem essas tecnologias atuais, e que você prepara a terra, faz o plantio agora no inverno, esperando a chuva que vem na primavera e no verão, para poder irrigar sua plantação, que é o que a maioria dos agricultores brasileiros fazem, ok? Uhum. E aí, isso por quê? Porque naturalmente chove no verão, certo? Aham. Só que o que acontece? Graças a essas alterações climáticas, pode ser que não chova. E aí, se não chover, você vai perder o seu plantio todinho e vai entrar em falência? Não. Entendeu? Então, Uhum. por que que é importante essas previsões do tempo? Por que que é importante o estudo da meteorologia para esse período? Porque assim, os agricultores eles podem se programar sabendo exatamente em que período vai chover, se vai chover muito, se vai chover pouco, se vai ter chuva de granizo, porque até a chuva de granizo destrói uma plantação. Então, isso é muito importante, entendeu? Ô, professor, Oi. tem previsão pra, tipo, igual teve a chuva de gafanhoto, tem alguma previsão? Não, Igual do tempo? isso não tem previsão. Agora, a previsão atmosférica tem, porque os estudos da NASA, né, aqueles satélites, eles conseguem prever chuva aí com bastante antecedência. Outra, Professor, os satélites são maiores que a nossa cidade? não, maior que Barra do Piraí, não. Deve ser do tamanho da escola no máximo. Ah, É, mas se cair, destrói muita coisa, né? sim. Destrói porque a velocidade, né? A velocidade faz com que o impacto fique maior, mais forte, né? Então, esse é um exemplo, Mário. Outro exemplo que é importante para a economia, sobre a previsão do tempo, é para quem trabalha nos aeroportos. Quem trabalha no aeroporto, Por não. quê? Quem trabalha com o piloto de avião. Porque o que acontece? Vamos supor que vai acontecer um voo internacional. Ou seja, vai sair do Brasil e vai lá para a China. Quem garante que no meio do Oceano Atlântico ou no meio do Oceano Pacífico, porque saindo do Brasil vai pelo Oceano Pacífico para a China, né? Quem garante que não vai ter uma tempestade que possa fazer com que o avião caia? Entendeu? Aham. Então, desculpa. Então, essa previsão do tempo para os aviões também é muito importante. Por quê? Eles conseguem prever aonde vai ter tempestade para poder fazer uma nova rota. Lembra desse voo 28, acho que é 282, que estava passando na Globo? Que o avião saiu acho que foi da Jamaica, em direção aos Estados Unidos, pegou uma tempestade, aí todo E mundo... voltou 8 anos depois. Então, vai que isso acontece. Então a previsão do tempo é importante para isso, tá bom? Professor, ainda tem esse negócio que usar celular no avião destrói a tudo. Não sei, cara. Eu sei que quando eu viajei de avião, no voo, no, no, no- na decolagem e na hora do pouso, eles pedem para botar em modo avião, né? Agora, lá em cima eu não sei se pode usar não, cara. Internet, essas coisas assim, eu não sei se pode. Não sei se interfere. Entendi. E o que não vou arriscar, né? Porque, por exemplo, eu tô lá em cima. Aí eu começo a usar a internet. Vai que interfere no avião, o avião cai. Eu não quero morrer, né? Verdade.
Vamos para a próxima. Deu para entender o número 4? Aham. Você colocou assim o número 4? Ei, Mário, Se deu para entender o número 4? você escreveu assim o número 4, parecido com o que eu falei? Aham, eu botei. Para os agricultores saberem um dia certo para colher. Tá certo, pode ser. É isso aí. Número 5. Está pedindo para que você marque, ou vocês marquem a alternativa que mostre apenas os nomes dos fatores climáticos. Essa é fácil demais, né? Quem errou essa, meu Deus. Então é altitude, latitude, continentalidade e maritimidade. Nesse caso, a alternativa é a letra C. Ok? Aham. Mais fácil do que isso, só ganhar do Vasco. Uhum. Falar nisso, os jogos da Champions League vão voltar, né? Você acompanha futebol? Quê? Você acompanha futebol? Acompanho. Vai voltar, não vai? Professor, eu ganho dinheiro com futebol. Como? Eu tenho cartola. Ué, cartola, você ganha dinheiro com cartola? Via não? O Como? cartola, quando você faz um lance com jogadores que fizeram mais pontos, você ficar em primeiro lugar, você ganha dinheiro. Mas eles depositam na sua conta? Acho que sim. Meu Você pai que já, foi pra mim, mas ele pega o dinheiro todo. você já ganhou? Eu não. Não, uma vez. Mas eu fiquei em terceiro lugar, ganhei R$ 20. Eu pensei que era bastante dinheiro, pô. É dinheiro. Oi? Não posso. Pelo menos é dinheiro. É, vamos lá. Número 6. As transformações nos hábitos e práticas humanas, em parte, devem-se ao clima, que é condicionado a partir de inúmeros fatores. Assinale a alternativa que indica o fator responsável pelas transformações climáticas indicadas no trecho acima. Ah, tá. O trecho lá que está falando dos Alpes. Os Alpes, desculpa, os Alpes, eles ficam em elevadas altitudes, tá? Então, a altitude, com certeza, é um desses fatores. E o outro que está falando é da zona temperada. Se está falando de zona temperada, lembra que as zonas existem zona intertropical, zona temperada norte e zona temperada sul. Zona polar norte e zona polar sul. Lembra disso, Mário? Aham. Da distribuição do clima. E essa distribuição do clima, para poder ter essas distribuições, qual é o ponto de referência? Não é a linha do Equador? É, Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ser a zona, correto? exato. Ou seja, nesse texto, eu estou fazendo referência primeiro à altitude, por causa dos Alpes europeus, e depois à latitude, que é a distância para a linha do Equador. Então, vamos ver qual a alternativa. Altitude, responsável da pressão atmosférica, movimento de relação, vai ter não. Letra B, as diferenças de latitudes. Ok? Porque a distância para a linha do Equador. Entendi. Show? Aham. Pelo jeito você acertou tudo, hein? Eu? Você marcou nessa? Você marcou essa? Marcou a letra B na número 6? Número 6 foi. Então, Letra B? letra B. Ah, eu marquei letra E. Por que letra E? Deixa eu ver. Maritimidade e continentalidade não tem nada a ver com o texto. Não tem nem motivo de pensar em maritimidade e continentalidade. Mas Nem eu vamos fui lá. burro. Vamos lá, número 7. O vento pode ser definido como? Então, é a primeira pergunta. E a segunda, diferencie ventos periódicos de ventos constantes. Primeiro,
O vento pode ser definido como o ar em movimento. O que faz o ar entrar em movimento? A diferença de temperatura. Por quê? Quando a temperatura está quente, aqui próximo à atmosfera, aqui próximo à superfície, o ar sobe. Quando ele chega lá em cima, como o ar resfria, o ar desce. Então, essa diferença de ar quente e ar frio faz com que eles se movimentem, automaticamente gerem o vento. Certo? Certo. Agora, o que são ventos periódicos e ventos constantes, Mário? Vento periódico, deixa eu ver o que eu botei. Número 7, né? Isso. Os ventos periódicos, o vento constante. Nossa, cadê? Ventos. Aqui, os que são ventos que ocorrem por um período específico. O que é? Eu botei que são ventos que são ventos por um período específico. Então, você não colocou exemplo, não? Botei. Então fala. Cadê ele? Foi? Pode falar. Ué, acho que eu não botei, não. Eu lembro que. Então, os ventos periódicos, eles acontecem às vezes. No nosso caso, o exemplo que você podia dar só é a formação dos furacões, dos ciclones. Esses são os que são temporários, são periódicos, eles acontecem às vezes. Já os constantes, se você for dar uma olhadinha, os ventos alísios e contralísios, eles são os ventos constantes, ou seja, sempre acontece. Ok? Era só isso que eu Aham, tinha que ter colocado. Tá bom? aham. Peraí. Pronto, estava soprando. Número 8. Cite o nome dos elementos climáticos e explique as características de cada um deles. Então, eu não estou falando dos fatores, estou falando dos elementos. Vamos aos elementos? Quais são os elementos? A temperatura, a umidade. Vamos lá, fala aí. Tá, é número 8, certo? Certo, Pressão atmosférica, temperatura, radiação e umidade. perfeito. Isso aí. Você explicou cada um? Expliquei. Então vamos lá. Primeiro, radiação. É o quê? Cadê a parte da São radiação? as ondas de calor emitidas pelo Sol para o planeta Terra. Aqui, ó, radiação. São as ondas de calor que ocupa para a faixa espectral. Se você tivesse colocado do jeito que eu falei, ficaria mais fácil para você entender que a radiação nada mais é do que esse calor emitido pelo Sol para a superfície terrestre. Só É isso. porque a minha irmã, quando ela estava estudando comigo, ela falou que era Colocar isso, pro isso, era pra eu gravar isso, então eu gravei. sem problema. Segundo, a umidade. A umidade nada mais é do que a quantidade de água suspensa na atmosfera. Quanto maior a umidade, mais água suspensa nós temos. Quando essa umidade chega a 100%, o que que acontece? A chuva, Aham. ok? Então, falei com você sobre radiação, falei com você sobre umidade, agora eu vou falar com você sobre temperatura, tá bom? Uhum. O que que é a temperatura? O que que você colocou? Temperatura é uma grandeza física que mede em graus. Exatamente. A temperatura, desculpa, a temperatura nada mais é do que a medição desse calor. Pode ser um Uhum. calor, pode ser um calor de temperaturas altas ou pode ser um calor negativo de temperaturas baixas. Essa Tá? matéria é muito legal. É fácil, né? E vem a, por último vem a pressão atmosférica. O que que é a pressão atmosférica?
Quanto mais alto... Quer falar? Não, pode falar. Quanto mais alto for o local, menor é essa pressão atmosférica, porque mais distante do nível do mar, automaticamente as moléculas de oxigênio ficam mais separadas, fazendo com que o ar se torne rarefeito. Ok? Aham. Beleza, vamos para a 9. Na 9 está perguntando o seguinte: a umidade é um importante elemento atmosférico, pois refere-se à quantidade de água presente no ar na forma de vapor, interferindo em várias configurações climáticas, entre as quais podemos citar, e faltam 10 minutos. Vamos lá. Primeiro, o controle de temperatura. Segundo, a alteração do regime de chuva do ano? Não. A presença de vegetação? Não. Isso é chuva, né? O deslocamento das massas de ar? Não. Letra E. A manifestação das anomalias atmosféricas? Também não. Então, o único que a umidade poderia interferir é no controle de temperatura. Tanto é verdade, Mário, que quanto maior for a umidade relativa do ar, mais quente fica o local, sabia? Não. Vou te dar um exemplo. Peraí, deixa eu pensar um exemplo legal aqui. Vamos pensar, você já foi numa sauna? Sauna? Sauna, isso. Já passei no lá. Mas entrei. Nunca entrou? Então, a sauna funciona assim. Para poder ficar mais calor ainda, porque lá eles ligam um motorzinho e esse motor começa a aquecer o ambiente. Só que para ficar mais quentinho, o que eles fazem para você transpirar de verdade? Eles jogam mais água ainda na sauna, porque assim fica mais quente. Você pode perceber no, no banheiro, por exemplo, você vai tomar um banho. Aí se você tomar banho, beleza, tomou um banho lá, fechou a água, se enxugou e está com a porta do banheiro fechada. Se você sair do banheiro e fechar a porta, esse vapor lá dentro vai fazer com que o calor ainda fique preso. Entendeu? Por isso que a umidade é importante. Ela retém esse calor. Tanto é verdade que quando essa umidade ela é mais espaçada, vamos dizer assim, né? Essas moléculas de água transformadas em vapor, elas são mais espaçadas, o local é mais frio. Deu para entender? Mário? Oi. Deu para entender? Alô? Professor, tá? Você deu para mim entender, Mário? Aham. Então tá, vamos para a próxima. Número 10. Cite o nome dos fatores climáticos e explique as características de cada um deles. Essa também é chatinha, né? Olha só. Uhum. Os fatores climáticos são altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar e correntes marítimas. Correto? Uhum. Aí eu pedi para você explicar cada uma delas e como funciona. O que você colocou? Deixa eu ver. Eu botei. É número 10, né? Aham. Deixa que eu explique primeiro ou vale? Qual? Pode fazer o que você quiser. Não, os nomes eu já citei. Eu quero que você me fale o que você escreveu. Tá. Latitude é a distância medida em graus. Altitude, quanto maior for, mais frio. Isso. Corrente. Correntes são rios que correm no mar. Continentalidade corresponde às ruas continentais pelo aquecimento e resfriamento. Maritimidade corresponde a grandes massas líquidas no globo. Tá faltando alguma? Não, você Não. falou latitude, altitude, latitude, massas de ar, tá. É isso aí. Beleza. Bom, vamos para 11 que está acabando o tempo. O intemperismo e a erosão são agentes que modelam a superfície terrestre.
destruindo e transformando constantemente o relevo. Sendo assim, responde: qual a diferença entre intemperismo e erosão? Essa eu expliquei para vocês. Foi. O intemperismo ele é responsável pelo desgaste da rocha. É como se ele estivesse dando soco na rocha. Já a erosão é responsável pelo transporte desse sedimento que se soltou. Então, por exemplo, só existem dois elementos na natureza que conseguem fazer as duas coisas, que é a chuva e o vento. Tanto a chuva quanto o vento conseguem bater na rocha, como conseguem também levar esses sedimentos soltos da rocha para as áreas mais baixas. Ok? Aham. Por exemplo, o gelo só consegue fazer o intemperismo, que é destruir. O sol só consegue destruir, o calor no caso, né? As raízes de árvores só conseguem destruir também. Somente a chuva e o vento conseguem transportar esses elementos para as áreas mais baixas. Então, os únicos que são intempéricos e erosivos é a chuva e o vento. Tá bom? Aham. Bom, vamos para 12. Na 12 está pedindo para colocar verdadeiro ou falso sobre as afirmativas em relação ao intemperismo. Então, olha só. O intemperismo físico corresponde ao processo pelo qual as rochas sofrem alterações de tamanho e forma, sem alterar a estrutura química. Tá certo. Por isso que é físico, só transforma a parte física dele. Verdadeiro. 2. O intemperismo físico é mais intenso nas regiões de clima quente e úmido que nas regiões de clima seco, de clima quente e seco. Tá certo também. Tá comparando um com o Ah, por outro. enquanto Por tá quê? saindo bem. Por causa da chuva e por causa do calor. Isso para a rocha é mais erosivo mesmo. Tá certo. Na 3. O intemperismo químico é bem menor nas regiões de clima quente e úmido que nas regiões de clima quente e seco. Tá errado. Porque Ai, nossa, Oi? professor, eu tô acertando. No Então, meu tá VVF. quando fala-se de clima quente e úmido, o intemperismo químico ele atua de forma mais intensa, porque ele altera quimicamente a rocha. Uhum. Ou da chuva, tá? Uhum. 4. Porque a chuva tira os sais minerais da rocha, por isso que altera a química dela. 4. A tendência geral dos rios é escavar, tá certo? O seu leito até que todo o seu curso atinja uma altitude muito próxima à de sua foz ou, ou de seu nível de base. Nessa daí está falando sobre os rios escavarem o leito. O que é o leito? O leito é por onde ele passa, até que o curso atinja uma altitude muito próxima da sua foz. Sabe o que é foz? O Oi? foz sabe o que é foz? Foz é onde ele deságua. Aham, eu sei. Então, nesse caso, o rio ele vai escavando mesmo. Só que não pode ficar na altitude da foz, porque senão não vai ter queda. E aí o rio vai virar um grande lago. Não sei se eu poderia chamar de lago, mas essa queda tem que acontecer. Mas o rio vai escavando mesmo, tá bom? Então ele é um processo contínuo. E por Tá. último, estou pedindo na 13 para que vocês citassem pelo menos quatro agentes e explique como que eles agem no relevo. Isso é fácil, né? Uhum. Essa é molezinha. Como está acabando o tempo, Mário, eu já vou falar o que eu vou fazer na próxima aula. Bom, que seria de história. Como amanhã vocês vão fazer a atividade de história, eu vou dar a vocês a possibilidade de ver o que vocês têm de dúvida e me perguntar no chat da Senec. Eu vou ficar online no chat da Senec para poder tirar todas as dúvidas a partir de 8h20 sobre a matéria de história. Tá bom? Tá bom. Então tá, se você não tiver dúvida da matéria de história, você está liberado da minha aula. Ok? Agora? Não, agora não. Agora, quando acabar essa aula aqui, faltar um minuto, é aula de geografia. São 8h17. Quando for Tá. 8h20, quando for 8h20, eu vou começar a aula de história lá pelo chat. E se você tiver dúvida, pode tirar.
Tá bom. Senão você tá livre de mim. Ok? Hoje? Hoje, Tá, tá? Então, um abraço que vai fechar. Thaís é a tá. mesma Vai coisa, ter tá, alguma Thaís? atividade hoje para história? Então, a atividade é vocês estudarem para a avaliação de amanhã. E eu vou ficar tirando as Ah, tá. dúvidas pelo chat. Tá bom. Ok? Tchau. Ok. Tchau. Tchau, Thaís.